assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em quê, gente? Tudo. Em algumas coisas, em poucas coisas, tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Sejam conservados. O que é íntegro? Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Inteiro. Inteiro, íntegro, inteiro. Se é inteiro, não pode estar dividido, não pode estar partido, não pode faltar nenhum pedaço, não é isso? Então, olha só, corpos sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quando nós falamos de santificar, santidade, a raiz dessa palavra vem de santo. E Deus fala assim: sede santo, porque eu sou santo. Sede perfeito, porque eu sou perfeito. O que significa ser santo? O quê? Separado. Eu vou chamar uma irmãzinha. Ih, aqui está atrás de vestido preto. Você. Não, a irmã que está atrás. Pode ficar sentada mesmo. Tem vergonha? Não tem problema não, porque aqui a gente perde a vergonha. É, quando você pensa em Deus, que você pergunta a Deus assim: Deus, como que o Senhor me vê? O que que o Senhor acha de mim? O que que o Senhor tem para falar de mim? Essa irmã aqui de blusa listrada. A pergunta para você também. Quando você ora e você faz essa pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor pensa de mim? O que que o Senhor acha de mim? O que vocês responderiam? Vocês podem responder ou vocês nunca fizeram essa pergunta a Deus? Como que Deus olha para vocês? Gente, esse culto de mulheres, pelo que eu fiquei sabendo, é aniversário das mulheres. Por favor, mulherada, olha só, se movimente aí, gente, responda. Pode dar cola, irmã. Pode dar cola, irmã, não tem problema. E aí, irmão, o que que você falaria? Se você pergunta, você, no seu momento de oração, você poderia perguntar a Deus assim: Senhor, o que que o Senhor acha de mim? O que você acha que ele responderia para você? Amém. Glória a Deus. E você, minha irmã? Eu sei que você parece que é a mais tímida, mas é justamente isso que acontece. Deus, assim, aponta geralmente as pessoas mais tímidas, mas pode ficar despreocupada, porque aqui todos nós somos iguais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando Deus olha para mim e para você, eu acho muito lindo isso, né? Porque nós somos uma obra inacabada do Pai, aparentemente, nós somos uma obra inacabada do Pai, né? Porque nós nascemos de novo, nós recebemos a iluminação pelo Espírito de Deus, o nosso espírito foi iluminado no momento em que a gente fala assim para o Senhor.
E há aquele momento de conversão, quando a gente fala de conversão, a gente converge, a gente sai de uma direção e vai para outra. E a gente fala que o Senhor nos resgatou do império das trevas e trouxe-nos para o reino da sua luz. E quando Deus olha para nós olhamos para nós, alguém falou, acho que, acho que ministrou, alguém falou assim, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu quero me tornar a imagem e semelhança de Deus. Eu quero falar que você já é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não nos tornaremos, nós somos. E Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, eu posso ser um vaso inacabado. Aos olhos do homem, eu sou um vaso inacabado. Aos olhos do homem, tem tantas coisas que precisam ser feitas na minha vida, mas quando Deus olha para mim e para você, Ele fala: olha só, a minha filha é santa, meu filho é santo, minha filha é santa, meus filhos são santos, porque Deus nos chamou e nos separou, cumprir um propósito dele na face dessa terra. E quando ele olha para mim e para você, ele não vê os nossos pecados, porque ele olha para mim e para você através de uma lente. Olha, se eu pegar sem óculos, eu vou olhar para vocês, eu estou vendo tudo embaçado. Está tudo embaçado para mim. Mas eu coloco meus óculos e eu começo a ver com perfeição a roupa que a Mari está usando, a roupa que a bispa está usando. Estou chamando ela de apóstola, glória a Deus. Que a bispa está usando, que a Vanessa está usando. Eu consigo ver, eu consigo distinguir as cores. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele coloca uma lente muito especial. Sabe? A lente dele é tão perfeita, que ele vê a perfeição dos vasos de barro, porque ele usa uma lente chamada Jesus Cristo. E quando ele olha para mim e para você, ele vê o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E por isso que nós somos santos, nós somos separados, nós somos alguém em que Jesus apostou todas as fichas dele, o Pai apostou tudo que ele tinha, porque ele acreditava em nós. Mas, Nadília, você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz. Posso falar uma coisa para você? Deus, quando ele tirou o povo do Egito, ele tirou os escravos do Egito, o povo estava caminhando no deserto, parecia que eles estavam errantes no deserto. Deus, quando ele fala para Moisés e ele fala assim, ele não vê os escravos. Deus não vê escravos. Deus vê um exército poderoso. Que exército? Eles não tinham arma, eles não tinham porte de arma, eles não tinham estrutura de soldados, porque Deus já vê a obra acabada. Deus vê a obra acabada. E no deserto, ele forjou aqueles homens que eram escravos. Sabe? É porque a gente, às vezes, pensa que eles tinham liberdade para ir e vir. Eles eram escravos, mas tinham liberdade para ir e vir. Eles não tinham liberdade. Vocês já viram o escravo andar em liberdade? Não. Eles eram escravos. Eles não tinham liberdade. Eles não podiam ter armas de guerra dentro das suas casas. Mas Deus olha e fala assim: meu exército, meu poderoso exército. Então eu quero falar para você que Deus olha para nós e ele já vê a obra dele acabada em nós. Ele olha para mim e para você e diz assim: meus filhos são perfeitos, porque eu sou perfeito. Meus filhos são santos, porque eu sou santo. Mas nós sabemos que assim são os nossos pais. Vanessa, como que sua mãe olha para você? Como que eu olho para meus filhos? Babando, babando. Mãe baba, filho. Pai baba, filho. Assim é Deus conosco. Ele olha para a gente e ele se delicia com a gente. Mas ele deu alguns princípios que nós precisamos cumprir, sabe? Porque, como eu estou falando, ele vê a obra acabada, mas aquele povo que era escravo, mas que ele via como um grande exército, precisou passar por todo um processo.
para se tornar realmente um grande exército. Deus nos vê como santos, mas nós precisamos passar por um processo de santificação. E como igreja do Senhor, Ele está levantando nesse tempo uma igreja gloriosa, uma igreja que se move, sabe, que se move debaixo da glória dEle, debaixo da unção dEle. Ele quer levantar uma igreja poderosa na face da terra. Ele quer levantar uma igreja que ele fala assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas para que essa igreja seja essa igreja gloriosa, para que essa igreja cumpra o propósito dela, ela precisa de alguns requisitos. E um desses requisitos fala-se exatamente de santidade. Quando Deus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o inferno vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque o destino da igreja já foi traçado. Deus já traçou o destino da igreja. A igreja é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Nós passamos por situações, por adversidades, nós passamos por lutas, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Por mais que ela tente, nós temos visto como a nossa juventude está sendo atacada dia e noite, como que os nossos adolescentes, as nossas crianças, nós estamos passando por um movimento tão terrível, sabe? É o secularismo vigente, sabe? É tudo que está acontecendo hoje nas escolas, nas universidades. Para quê? Para tirar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes do foco de santidade. Hoje, para você mandar um filho para a faculdade, é joelho no chão o tempo todo. É joelho no chão. Um filho na escola, é joelho no chão. Porque a coisa não está somente dentro das universidades. O problema começa no pré-escolar. A situação começa no pré-escolar. Pais, alertem-se. Pais, olhos abertos. Quando meus filhos estavam na faculdade, eles saíam para a faculdade, eu ia para a cama deles. Ficava ajoelhado. Senhor, olha isso, Senhor. Olha isso, Senhor. Preste atenção nisso, Senhor. Cuida disso, Senhor. Sabe? Foram 5 anos de luta para preservar a santidade daqueles jovens, porque a tentação era muito grande. Mas mães que oram, pais que oram, filhos de pé, pais que oram, filhos líderes, pais que oram. Deus levanta os filhos para posição de autoridade, posição de governo. Porque tem um pai, tem uma mãe orando pela santidade do seu filho. Então, voltando aqui, né, gente? Porque, como eu falei, eu amo falar de família. Então, olha só, eu gostaria que você abrisse aí no 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. 1. Amém? Podem acompanhar comigo, amados. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Purifiquemo-nos de quê? Toda impureza, tanto da carne como do espírito. Impureza de quê mesmo, gente? E do espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Olha que tremendo. Nós precisamos de temor do Senhor para que a nossa santidade seja aperfeiçoada. Santidade do corpo, da alma e do espírito. Então nós precisamos de temor. O que é temor do Senhor? O temor do Senhor é princípio da sabedoria, mas temor do Senhor também é um espírito, porque lá em Isaías 11 fala do espírito de temor. Então nós precisamos ser assessorados, direcionados,
ensinados pelo espírito de temor, porque se nós tivermos o espírito de temor, nós não vamos nos mover por meio das impurezas, nós não vamos nos mover, sabe, ou nos associar com as coisas impuras, por causa do temor do Senhor. O que é temor? O que significa essa palavra temor? Alguém pode falar para mim? Hã? Respeito. Mais o quê? Hã? Então, vamos ficar com respeito. Se eu tenho temor do Senhor, eu respeito ao Senhor, eu respeito as ordenanças do Senhor, eu respeito os princípios do Senhor. Então, um pré-requisito para eu andar em santidade, eu preciso respeitar, obedecer os princípios do Senhor. Princípios estes que nos fala para nós não nos associarmos com as impurezas. Imagina, o que é impuro? O que você está falando de impureza? O que é se associar com as impurezas? É se unir, é se ligar, é se juntar. O que não é santo. Se não é santo, é impuro. Quando Deus nos tira das trevas e nos traz para o reino da luz, Ele estava nos tornando santos, separados, puros, limpos, porque o processo de santificação nada mais é do que um processo de limpeza. E a gente precisa entender que esse processo de santificação não é, agora eu estou de longo, porque eu sou santa. Porque agora eu não posso mais pintar meu cabelo de vermelho, porque eu sou santa. Agora eu tenho que ter só os cabelos cacheados, porque eu sou santa. Agora meu cabelo tem que ser lisa, porque eu sou santa. Santidade não tem nada a ver com aparência. Santidade não tem nada a ver com o seu exterior, com a sua aparência. Santidade não está ligada ao que você, à roupa que você veste, à joia que você usa, ao seu corte de cabelo. Não tem nada a ver com santidade. Santidade é uma limpeza que começa de dentro para fora. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando eu entro no processo de santidade, eu começo a perceber que aquilo que eu gostava, hoje eu não gosto mais. Aquilo que eu falava, hoje eu não falo mais. Aquilo que eu comia, hoje eu não como mais. Porque antes nós comíamos como que é aqueles dois santos mesmo? Gente, Cosme e Damião. A gente comia doce de Cosme e Damião. Quando eu comecei no processo, eu entendi que eu não poderia comer mais nada sacrificado. Então, o processo de santificação não é a troca das suas vestes exterior, mas é a troca das suas vestes espirituais. As vestes espirituais precisam ser trocadas. O sumo sacerdote Josué, está lá em Zacarias esse texto, o sumo sacerdote Josué, ele estava com as vestes imundas, impuras. E o diabo, ele foi diante de Deus para acusar o sacerdote. Nadine, o que você está falando? O diabo foi diante de Deus para acusar o sumo sacerdote, porque ele estava com as roupas impuras. Vem um anjo do Senhor e troca as vestes dele. E aquela iniquidade que havia sobre ele foi removida, porque a partir daquele momento ele se apresentava diante de Deus com as roupas santa, a roupa do sacerdote. O sacerdote, ele precisava ter uma roupa específica. E quando o anjo trocou a roupa do sacerdote, ele também colocou, eu esqueci, a mitra, né? Colocou a mitra e estava escrito assim: santidade ao Senhor.
santidade ao Senhor, sabe? Porque nós precisamos carregar isso dentro de nós. A santidade, ela é algo que vem de dentro para fora, mas ela é externada. Assim como o sumo sacerdote levava aquele chapéu e aonde ele entrava, todo mundo via santidade ao Senhor. Aonde nós entramos, as pessoas precisam perceber que há santidade em nós. Nós precisamos aprender a como extrair de Cristo o bom perfume que ele exala. Sabe, uma vez eu estava num show de Ludmilla Ferber e foi uma bênção, a apresentação dela foi tremenda. E eu estava com a minha irmã, e aí minha irmã falou assim: irmã, vamos embora, vamos embora. E quando eu saí para pegar o carro, eu falei assim: Ludmilla, você está percebendo esse perfume que está aqui? Aí ela: não, irmã, não estou percebendo, não. Cheio de carro, estacionamento, vários carros. Falei assim: minha irmã, olha só. Eu falei: meu Deus, que perfume é esse? Jesus! Aí eu comecei a gritar dentro do estacionamento. Eu falei assim: Jesus, esse é o bom perfume de Cristo, esse é o perfume de Cristo. Alguém aqui está exalando o perfume de Cristo. Eu gritando, igual né, no estacionamento. A cantora Ludmilla Ferber, ela abaixa o vidro e olha para mim e começa a rir. Amados, nós precisamos exalar esse perfume. Nós precisamos exalar esse perfume. Ela estava dentro do carro, o carro fechado, mas aquele perfume inundou aquele lugar todo. Eu quero falar que a santidade, ela contagia. A santidade, ela sabe, ela é derramada de nós para outras pessoas. Quando nós entramos num ambiente, aqueles que estão falando piadas, aqueles que estão falando palavras obscenas, e, e eles se calam. A gente não precisa falar nada, não, eles se calam. Então, amados, eu quero falar, essa palavra é para todos nós, é para mim, é para vocês, porque todos nós estamos nesse processo de santidade. Todos nós precisamos passar por esse processo de limpeza, sabe? Porque não há ninguém que diga assim: eu sou totalmente limpa. Mas a santificação, ela começa com o processo de arrependimento. Eu preciso discernir, entender, perceber que eu estou fora do trajeto, que eu estou fora da linha. E aí, quando eu percebo, eu preciso me arrepender. Porque o pecado, ele mancha a gente. O pecado coloca sujeira nas nossas vestes. Nas nossas vestes espirituais, elas precisam ser brancas como a neve. As nossas vestes espirituais não podem ter manchas. As nossas vestes espirituais, elas precisam ser discernidas e vistas por quem tem visão aberta. Quem tem visão aberta consegue ver as nossas vestes espirituais. Então, as nossas vestes precisam estar sem mácula, sem mancha. Vocês já pararam para pensar? Eu estava conversando com o irmão Theo. A gente falou alguma coisa hoje sobre a noiva. Foi você? Ah, não, foi o outro irmão que falou, desculpa. Ele estava falando sobre a noiva de Cristo. Por acaso, vocês já viram uma noiva entrar na igreja com o vestido todo sujo? Não. O noivo, ele está com grande expectativa no coração, ele está aguardando a noiva. Entra aquela noiva gloriosa, com aqueles vestidos bordados, lindíssimo. O noivo olha, oh, amada minha. Sabe, é isso, é isso. Nós precisamos nos apresentar
diante do Cordeiro de Deus, assim como a noiva entra na nave, né? Entra na igreja com aquela roupa linda, maravilhosa. Nós também precisamos estar com as nossas vestes espirituais com a mesma limpeza, com a mesma brancura, porque uma noiva, ela não vai ao encontro do seu noivo, ela se adorna, ela se adorna, se perfuma, sabe? Sapato bonito, sapato limpo, novo, roupas glamurosas. E o noivo olha, apaixonado, sabe? Eu penso assim, Senhor, eu quero que um dia o Senhor olhe para mim assim, como meu marido olhou para mim quando eu entrei na igreja. O maior desejo do meu coração é que ele olhe para mim e diga assim: noiva minha, amada minha. Mas para eu, sabe, para essa expressão ser liberada da boca do meu amado Jesus Cristo, as minhas vestes precisam ser mudadas. Amém? Eu quero que você, por favor, pode abrir Hebreus 12, 14 e 16. Hebreus 12. Hebreus 12. Amém? Meu Deus do céu. Diz assim: segui a paz com todos. Segui o quê, gente? Paz com todos. A santificação, ele começa com o processo de paz. Porque, amados, parece que a paz está saindo do nosso coração. Você chega em determinadas famílias, todo mundo brigado, família dividida, mas esse processo, ele começa com paz. Eu preciso ter paz com meu irmão, pastor. Eu preciso ter paz com Mari. Eu preciso ter paz com a bispa, com o bispo. Sabe, esse processo começa a paz, com a paz. Aí fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Por favor, repitam para mim, todos juntos. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Depois fala assim, 15. Pode ir para o 15? Ah, tá ótimo. Atentando diligentemente para que ninguém haja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Então, olha só, gente, para haver santificação, nós não podemos estar em falta. Para que haja santificação, nós não podemos permitir que a raiz de amargura brote de dentro de nós. O que é raiz de amargura? Pode falar, gente. O que é raiz de amargura? Mágoa, ressentimento, falta de perdão. Então, olha só, amados, aonde há falta de perdão, aonde há ressentimento, aonde há mágoa, não tem santificação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar. Eu preciso estar com meu coração limpo. Porque no coração sujo, Deus não habita. No coração imundo, Deus não se manifesta. E a igreja gloriosa que Deus quer levantar nessa terra, nós precisamos ter o coração limpo. Porque tem um texto que fala assim: que a gente tem que ter cuidado com os maus desígnios, com os maus desejos do nosso coração. Porque do coração é que procede todas as coisas. Do coração procedem as coisas boas,
também as coisas malignas. O coração é a fonte da vida. Então, de tudo que nós precisamos guardar o nosso coração. Se nós estamos nesse processo, nós precisamos guardar o nosso coração. É muito comum em uma igreja grande a gente ver tanta situação acontecendo que entristece o coração de Deus. É muito comum a gente ver um zangado com o outro. A gente vê irmão não falando com irmão. Irmão de fé, mas também irmão de sangue. É muito comum a gente olhar isso e ver isso. E eu quero falar para você uma coisa: isso não agrada a Deus. Não pode haver santificação se eu não olho para Vanessa. Não, nem sei se vai gravar isso. Não aguento a Vanessa. Não aguento Vanessa. Ela é a imagem e semelhança de Deus. E quando eu olho para ela e falo assim, não aguento Vanessa, eu não aguento Deus. Não suporto meu irmão. Eu também não suporto Deus. Gente, esse processo de santificação, sabe, chega a ser doloroso, porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas, nós precisamos abrir mão do nosso eu, nós precisamos abrir mão, sabe, dos nossos sentimentos. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Aí Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que reside em mim, muitas vezes é isso que eu quero fazer. Sabe? Hoje a gente anda de carro, a gente dirige e você vê as pessoas, sabe, amaldiçoando um ao outro. Eu estou falando de crentes, de cristãos, amaldiçoando um ao outro. O que está jorrando do coração desse irmão? Pode, porventura, da mesma fonte jorrar águas doces e águas amargas? Pode, porventura? Processo de santificação, ele precisa começar no meu coração. Ele precisa começar de dentro para fora. Eu preciso almejar, eu preciso desejar isso. Foi mês passado que eu estava em Curitiba, mês atrasado, sei lá, mês passado eu fiquei alguns dias em Curitiba cuidando de uma pessoa e nós estávamos conversando e eu falei algo assim, uma palavra, eu não me lembro nem mais qual foi a palavra. Aí eu estava lá na área estendendo as roupas, porque a temperatura lá é uma benção, né? Então você tem que aproveitar um pouquinho de sol e ir lá estender a roupa, aquela coisa toda. E aí eu falei alguma coisa com a minha amiga, ela falou, a minha amiga falou algo comigo, e eu também falei algo com ela. Não me lembro o que foi mais. Fui tomar banho. Quando eu estou no banheiro, glória e aleluia, nananana, eu comecei a louvar o Senhor. O Espírito Santo veio assim: você prestou atenção no que você falou? Eu, gente, não tinha nada demais, mas tem coisas que eu não posso mais falar. Tem coisas, tem sentimentos que eu não posso mais tê-los. E eu no banheiro, eu falei assim: meu Deus, eu pisei na bola, Jesus! Veio aquele arrependimento, o espírito de arrependimento. Dentro do banheiro, eu estava me despindo para tomar banho. E eu, Senhor, me perdoa, me perdoe. E eu fiquei com tanta vergonha de Deus, tanta vergonha de Deus. Aí eu pedi perdão, tal, tomei meu banho. Aí eu cheguei perto da minha amiga e falei assim: me perdoe, tá? Ela, de quê? Por quê? Porque eu falei isso, isso e isso. Sim, não tinha nada para ela. Eu falei assim: minha amada, Deus me recriminou. O Espírito Santo me convenceu de que essa palavra não pode mais sair da minha boca.
Mas foi algo tão normal para ela que ela não se apercebeu. Ela é uma irmã em Cristo, ela não se apercebeu. Mas o Espírito Santo se apercebeu, porque aquilo que eu falei feriu a santidade do meu pai. Então é isso. Quando nós ferimos a santidade do nosso pai, nós precisamos voltar e pedir perdão a Deus, porque nós estamos nesse processo. Esse processo só vai acabar no dia que o Senhor nos levar para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos precisar estar constantemente nos arrependendo. O arrependimento é o processo de limpeza. O Espírito Santo vem, te convence, você se arrepende, você pede perdão, começa o processo de limpeza. Porque eu me arrependi, eu chorei naquele banheiro. Minhas vestes espirituais voltaram a ficar brancas como a neve. Porque nós vamos errar, nós vamos errar. Nós vamos falar coisas que nós não devemos falar. Nós vamos sentir coisas que nós não deveríamos sentir. Mas a gente precisa se deixar ser moldado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ouvir o que o Espírito está falando para a gente poder se deixar ser transformados no vaso de honra do palácio do rei. Esse processo é doloroso, porque a minha vontade, muitas vezes, não é a vontade do Pai. O que eu queria fazer, muitas vezes não é o que o Pai quer que eu faça. Mas o processo de santificação, ele começa quando eu também abro mão da minha vontade. Quando Jesus estava lá no jardim, que ele sangrou por todos os poros, ele falou assim: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para os filhos dele? Qual é a vontade de Deus para os filhos dele? Que nós sejamos perfeitos, que nós sejamos santos, porque ele fala assim: sede santo porque eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito. Uma passagem que me chama muita atenção é quando Josué está para entrar na terra prometida, na frente dele estava o Jordão, e Deus fala assim para ele: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Havia uma urgência na voz do Pai. Santificai-vos hoje. Algumas versões não têm esse hoje, tá? Porque já estão tirando algumas palavras muito importantes da Bíblia. Santificai-vos hoje. Quando eu leio essa palavra, eu penso assim: meu Deus, Deus tem urgência em nos transformar nesse vaso de honra. Deus tem urgência na nossa santidade. Deus tem urgência em nos transformar. Ele tem urgência. E ele fala: porque amanhã eu farei maravilhas. Nós queremos as maravilhas de Deus, nós queremos os milagres, nós queremos, sabe, ver tantas coisas acontecer. Mas antes disso, nós precisamos de sermos santificados. Engraçado que ele não fala assim: eu vou santificar vocês. Ele não fala isso. Ele fala assim: santificai-vos, vocês, nós. Então, o processo de santificação começa com as minhas mudanças. Sou eu que preciso pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para poder entrar no processo da santificação. Porque ele fala assim: santificai-vos hoje, vocês, nós. Porque nós queremos ver os milagres, nós queremos ver, sabe, o mar abrir, a gente passar pelo mar com o pé seco. Nós queremos ver o rio se abrir para a gente passar no meio do Jordão com os pés secos. Mas antes disso, aquele povo precisou passar por um processo de santificação. Eles precisaram se santificar. Eles precisaram passar pelo processo da limpeza.
Porque se nós queremos essa igreja que Deus tem prometido para nós, uma igreja gloriosa, onde os sinais e maravilhas serão normais no nosso meio, assim como era na igreja primitiva, que o cego via, o paralítico andava, o surdo ouvia, as enfermidades diversas eram curadas, porque onde Jesus ia, ele curava. Ele ensinava, ele pregava, havia milagres, em todos os lugares havia um milagre. A sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Mas se nós queremos essa igreja gloriosa, nós precisamos passar por esse processo de santificação. Nós precisamos passar por essa limpeza do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Eles precisam ser santificados. Minha irmã, Nadília, eu não sei como é que faz isso, eu não sei como que isso vai acontecer. Amanhã a gente vai entrar em detalhes profundos a esse respeito. Mas é até que horas, minha irmã? Termina agora? 9 horas? Já estou terminando. Eu quero fazer uma pergunta que está na Bíblia. Eu fiquei muito impactada quando eu estava preparando essa palavra. E essa palavra mudou completamente para mim, porque lá em Salmos, você pode abrir em Salmos, por favor, 24, 3 e 4, amém? Quem poderá subir o monte do Senhor? Nós sabemos que Deus habita em um alto e sublime trono. Ele escolheu Sião, o lugar da sua habitação, é uma Sião espiritual, é um monte espiritual, tá? Sião foi o lugar que ele escolheu para a habitação dele. Então, ele habita num alto e sublime trono. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Então, olha só, quem pode subir o monte? Quem pode entrar nesse lugar? Quem pode entrar nesse santo lugar? Está escrito aí. Aquele que tem mãos limpas. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que feria o irmão, não fira mais. Aquele que agredia, não agrida mais. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Os maus desígnios não podem mais existir dentro dos nossos corações. Que não recorre a ídolos, nem jura por falsos deuses. Sabe? Aquele que vai subir no santo monte, aquele que vai entrar no lugar santo, ele não pode ter o coração sujo, não pode falar falsamente, tá? Agora eu quero, por favor, abra para mim Salmo 15, de 1 a 5. Olha só, gente, primeiro é subir, depois é entrar, isso é gradativo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, é algo gradativo. Quem pode subir no monte? Quem pode entrar? Agora, quem pode morar? Porque habitar é morar. Aquele que para. Vamos lá. Quem vive com integridade, quem vive com inteireza de coração, tá? E pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Então a mentira já era. Que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com a sua língua. Amados, um dos grandes problemas nosso hoje com a mídia, sabe? Com as redes sociais. Nós estamos difamando todo mundo. Todo mundo fala mal de todo mundo. Gente, é um mal que está na nossa sociedade, que virou algo normal. Nós não podemos normalizar aquilo que Deus condena. Então, fala assim: que não difama com a sua língua. A Bíblia fala de uma. Que a nossa língua, a nossa boca tem que falar a verdade.
A Bíblia fala da língua mentirosa, a Bíblia fala da língua verdadeira, a Bíblia fala da língua erudita, a língua fala da língua sábia. A língua sábia é aquela língua que traz cura, aquele que está doente da alma. Então, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê língua erudita, Senhor. Senhor, me dê língua sábia, porque a minha boca não pode mais difamar o meu irmão. A minha boca não pode mais falar mal do meu irmão. A língua erudita é aquela língua, sabe? Que quando você chega perto, você está assim... Ai, Nadila, eu estou passando por tanta luta. Minha irmã, você não tem ideia do que está acontecendo comigo. A língua erudita, ela vai liberar palavras que vai sustentar o cansado, que vai sustentar aquele que já está sem força, sem vigor. Então, nós precisamos pedir a Deus, nos dê língua sábia, nos dê língua erudita, nos dê língua que fale a verdade, porque lá em Tiago fala que a língua é o menor órgão do corpo humano, mas ela é tão poderosa que ela pode destruir uma floresta. Ela destrói uma nação, ela destrói um povo, ela destrói uma igreja, destrói um casamento. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Amados, se nós queremos habitar com o nosso Pai, nós precisamos de uma mudança que começa quando? Começa hoje, começa agora. Começa hoje, começa agora. E nós precisamos andar em santidade. Mas o processo de santidade começa quando eu me humilho diante do Senhor. E eu quero falar algo para encerrar agora. O DNA de Deus se chama santidade. E como filhos de Deus, nós precisamos do mesmo DNA do nosso Pai. Nós precisamos que o nosso DNA também seja santificado. Nós precisamos ter o mesmo DNA do Pai. A bispa, se for fazer procurar fazer um mapeamento em Vanessa, de quem Vanessa é filha? Aí vai fazer a pesquisa. Se fizer, olhar o meu DNA, se fizer o mapeamento do meu DNA, vai constatar que ela não é minha filha, ela não é minha filha. Mas quando ela for fazer o mapeamento da bispa, não, ela não é filha de Nadília, ela é filha da bispa. Então, amados, se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter o mesmo DNA que ele tem. O DNA de Deus se chama santidade. E nós hoje levantamos a Deus e dizemos assim: santidade ao Senhor, porque tu és santo, Senhor. Nós também somos santos. Que nessa noite nós comecemos a andar nesse processo, que tudo seja transformado na nossa vida. Nós não podemos mais nos contentar em ouvir, ou ser, ou sentir o que a religião está falando para a gente, o que a religião tenta impor a gente, o que a religião tenta falar para a gente, nos ensinar. Não é o que o Pai está nos ensinando. Os fariseus andavam com as suas roupas glamourosas, os fariseus tinham lugares preferidos, sabe, no templo. Mas Jesus fala assim: tu és sepulcro caiado, tu fedes, o teu interior é fedido. Eu não quero que o meu pai olhe para mim e diga assim: o teu interior fede, de você exala um perfume de morte. Porque o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E o salário da santidade é a vida eterna. Escolhei, pois, hoje o que vós quereis, a morte ou a vida eterna. Deuteronômio manda a gente escolher, Deus manda escolher. Escolhei, pois, a quem vós servis. Ou melhor, Josué fala assim: escolhei a quem vós servis, porque eu e a minha casa. Mas em Deuteronômio diz assim:
Hoje você tem o poder de decisão, a bênção e a vida, a morte ou a maldição. Hoje a igreja tem o poder de escolha, o poder de decisão, ou viver no pecado, na podridão, ou hoje se deixar ser transformado, as vestes serem trocadas, assim como ele fez com o sumo sacerdote, que hoje ele possa trocar as nossas vestes. As vestes manchadas, as vestes rotas, as vestes deterioradas, que hoje a gente possa se despir diante do Eterno, diante do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e permitir que as nossas vestes sejam trocadas e que nós possamos, como igreja, clamarmos hoje santidade ao Senhor. Porque o sumo sacerdote, ele tinha na mitra, ele tinha no chapéu dele, sabe, santidade. E aonde ele chegava, todo mundo via santidade. Que hoje, a nossa língua que maldizia, a nossa língua que recriminava, a nossa língua que condenava, ela não condene mais, ela não recrimine mais, ela edifique vidas. Ela inspire pessoas, cure pessoas, porque eu posso escolher. Eu escolho ter uma língua santa. Eu escolho andar em santidade. Eu escolho ter as minhas vestes trocadas. Fica de pé aquele que hoje toma essa decisão de mudança, de mudança. Pode orar, igreja, comece a orar. Porque o Espírito de Santidade já está aqui na igreja. O Espírito de Santidade que ressuscitou Jesus Cristo, que transformou. Ele está aqui para nos transformar hoje. Que transformou Paulo, que era alguém que estava exterminando a igreja. O Espírito de Santidade foi ao encontro de Paulo e transformou Paulo em um grande apóstolo. Que nessa noite a gente se deixe ser tocada por esse mesmo Espírito, para que haja uma transformação de dentro para fora. Fica à vontade. Quem quiser vir à frente, quem quiser se ajoelhar, quem quiser, sabe, você tem liberdade, você está na casa do seu pai, na casa do seu pai você abre a geladeira, na casa do seu pai você deita na cama, na casa do seu pai você vai na cozinha.